lanche aqui do centro, que é seu Jonas. Cadê seu Jonas? Jonas. Dona Lia, cadê? Além do Jonas. Ali, seu Jonas. Seu Jonas. E Dona Lúcia também, cadê? Dona Lúcia. E agora eu vou chamar o nosso irmão Irênio Júnior para fazer uma prece. Irênio Júnior, por favor. A prece em comemoração desse dia especial. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Que bom ter pessoas que há um bom tempo não frequentam, não vêm nos visitar, e outras pessoas, rostos novos, que vêm prestigiar esse momento. Como foi bem dito, são 127 anos de muito trabalho. Eu falo 127 anos porque a casa no plano espiritual tem exatamente essa idade. Foi nos dito há alguns anos atrás. E anos depois, dentre os muitos que seriam responsáveis por construir, materializar o cristanato aqui para nós, ele, seu João Jardineiro, ele conseguiu esse intento há 91 anos atrás. E muitas, e tantas outras pessoas que passaram por essa casa mantiveram esse legado através de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, que é isso que é ser cristão, é dedicarmos-nos ao outro, sem nenhum tipo de nível de julgamento, algo que a gente ainda aprendendo, e se aprende na prática. Eu sou filho da doutrina espírita, eu cresci na doutrina espírita. E eu tenho muita teoria. A minha juventude, graças aos meus bons professores, desde a infância e juventude, eles nos ensinaram e nos ajudaram bastante em relação aos estudos das obras. Então, toda a codificação kardeciana, na juventude, a gente já estudava bastante. Depois fomos estudar os livros das obras de André Luiz Sérgio, que pouco se fala hoje, também estudamos, lemos. Isso. E também livros sobre mediunidade, então, teoria. Nós temos muitas teorias. No entanto, o que me fez me transformar em uma outra pessoa foi a prática. Porque mesmo tentando aplicar a teoria na prática, ela às vezes não funcionava, porque o que mais necessitava de mim não eram as palavras, era alguma outra coisa. Era a doação de si mesmo. Era a negação, não a negação, mas o esquecimento de si mesmo em prol do outro, né? E uma das orações que eu guardei para mim é essa que eu vou falar para vocês agora. Por favor, quem souber, me acompanhe também. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para
para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda a parte a paz, a discórdia e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um pedido de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará um espelho tirar a vossa imagem. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Palmas para vocês. Obrigado. Próximo. Boa noite a todos. Boa Agradecemos noite. a prece de junho e convidamos a presidente Carol Nascimento, por favor. Gente, eu falei que eu ia ficar voando. Eu disse que eu ia ficar voando, porque falaram que eu estava parecendo uma borboleta, uma fada. Ô, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado, por estarem nesse momento. Eu que agradeço muito. Gratidão a todos, gratidão a esse momento, estarmos aqui reunidos, celebrando mais um ano desse ponto de luz. Assim a gente chama esse lugar, várias vezes, né? Me desculpe estar de costa, então eu vou chegar um pouquinho pra cá. Onde é que fica melhor aí pra câmera? Mais ou menos aqui, assim. Gente, é assim, meus irmãos. Hoje eu estou no momento, né, como presidente, mas uma coisa eu digo para vocês, muito mais do que título, é o trabalho, é a disposição da gente estar aqui diariamente, como eu costumo dizer, que a gente honra os fundadores desse ponto de luz, abrindo essa porta, abrindo para receber durante um momento de dor, de muitas pessoas que são assistidas, cuidadas aqui. Hoje essa casa está florida, está cheia, mas compartilho com vocês que se não fosse esses quatro, a casa também estaria fechada. Por que eu falo isso? Eles não gostam, viu, gente? Eles não gostam, são humildes, mas eu vou falar, vou reverenciar sim, porque por algum tempo, assim, eu me recordo assim, Dona Lúcia vinha fazer o evangelho, Lia vinha junto com Linde, com ela, para fazer a leitura do evangelho, né? A irmã ali vinha fazer um estudo aqui, não era isso? Estou mentindo? Como diz o irmão? Não. Então, mesmo ser um pé de pessoa encarnado, a casa continuava cheia, cheia de irmãos espirituais que não desistiram, porque aqui não foi construído à toa. O irmão Irênio Júnior, ele explicou, aqui 91 anos, nesse plano. Mas antes disso se materializar, primeiro aconteceu no plano espiritual. E se hoje ela está nessa condição, é porque no plano espiritual ela ainda está melhor, está maior. Eu digo, sou grata sim a todos que compartilharam do seu suor, do seu trabalho, àqueles que contribuíram à distância, mentalizando, orando. Sou grata aos trabalhadores
que de forma indireta contribuíram. Mas eu sou grata, sim, àqueles que vêm, arregaçam a manga e trabalham aqui. Sabe por quê? Por mais que a gente queira dizer que a espiritualidade superior resolve, ou então aquela situação de jogar na mão de Deus, Deus resolve. A espiritualidade tem me mostrado o seguinte: a gente faz daqui, mas vocês têm que fazer daí. Para que haja essa sintonia, sincronicidade, né? Para que haja o concreto. Afinal, eu estou encarnada. Eu quero ter um lugar para me recolher, orar, me sentir acolhida, ter conhecimento através das palestras, estudos. Um lugar que me acolhe, não só espiritualmente, mas hoje também a gente está acolhendo pessoas que também estão com dores físicas. E através do atendimento fraterno a gente tem tido grandes resultados. E não é uma coisa que a gente fica postando, divulgando, pois o trabalho daqui é de formiguinha. Assim me disseram lá atrás, que antes da gente fazer a nossa parte, acender uma luz nessa localidade, porque no outro lado vai ter outro lugar, outro ponto de luz. Temos tantas casas espíritas por aqui, e cada um está fazendo a sua parte no trabalho do nosso Mestre Jesus, semeando. Agora quem faz crescer é Deus. Aquele que está de volta ao nosso lar, o cristanato espírita, sabe muito bem como é que a gente cultiva cada semente. Mas tem uma questão, o livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que decide e quer. Fica quem quer, sai quem quer. Mas se tiver que retornar, as portas sempre estarão abertas. Eu, Carol Nascimento, que vim de tão longe, Salvador. Vim parar aqui em Alagoinhas e não foi por acaso. Hoje eu compreendo qual foi a lição da vida quando eu vim parar aqui em Alagoinhas. E eu sou grata por fazer parte dessa grande família. Eu muito sou grata à espiritualidade e a todos que me acolheram aqui. Então, bem-vindos, bem-vindas. É assim que eu despeço também. Boa noite. Queria agradecer, Carol, primeiramente, pelas palavras. E agora queria convidar a palestrante, Jéssica Carvalho. Jéssica Carvalho. Lucas. Bora aqui comigo. Fica aqui, segurando essa mão. Bora comigo aqui. Querido, boa noite. Me colocaram agora numa posição, né? Como é que eu faço? Como é que eu dou as costas? Fique à vontade, fique à vontade. Para os homenageados da noite, né? É uma posição difícil, porque na verdade eles devem ser, nesta noite, reverenciados, né? E homenageados. Mas é muito bom estar aqui numa noite de festa, né? Eu estava dizendo a Júnior, eu sentei aqui para organizar o computador e fiquei aqui sentadinha no latente e disse, ai, quem dera se eu pudesse fazer a palestra sentada aqui, né? Porque a gente vai se sentindo tão à vontade, a gente vai se sentindo tão em casa. E o cristanato é isso, né? É uma casa nossa. E é uma casa nossa com a coisa mais importante que a gente precisa quando a gente adentra uma casa espírita: acolhimento. Numa casa espírita pode faltar qualquer coisa, e falta muito, mas não pode faltar acolhimento. E aqui no cristanato a gente chega e já se depara com um sorrisão, né, dessas pessoas maravilhosas que sempre encontram a gente com um sorriso no rosto, que em nenhuma ocasião que eu estive aqui, pelo menos eu nunca vi reclamando de absolutamente nada, né? Nem com a cara mais fechada, nem com
alguma queixa sobre as tantas dificuldades que com certeza enfrentaram, né? Então, pessoas que estão para acolher, para receber e para contribuir com a obra de Jesus, que é o nosso grande e mais importante objetivo nesse planeta. Então, que bom que nós estamos nesse dia festivo, que bom que eu posso estar aqui, né? Se eu não estivesse desse lado, com certeza estaria aí sentada com vocês, sim, porque o Cristianato é uma casa do meu coração também. Estou muito feliz de ter recebido esse convite para um tema que é muito pertinente da noite. Quando, assim, Carol falava aqui algumas coisas, né? E aí, quando ela começou a falar, eu achei que ela tinha pego meus slides e tinha dado uma olhada. Eu achei que ela estava pescando, viu, Carol? Ela saiu. Eu achei que ela estava pescando as minhas coisas, porque ela falava assim umas coisas e para confirmar assim que nós estamos sim nesse movimento, ela usou uma palavra que eu usei o tempo todo enquanto estudava esse tema, que foi sincronicidade. E aí quando ela fala sincronicidade, eu, tem alguma coisa que está em sincronicidade aqui. Então, falar desse tema, o negócio está falando aqui do meu jeito também. E não é escrito não, é a caixa aqui. Eu vou tirar isso daqui. Oi? Já entrou em sincronicidade. Já é a sincronicidade. E aí eu fui convidada para falar hoje com vocês. E vou falar dessa forma mais tranquila, né? Porque nós estamos entre irmãos mesmo. E claro, os protocolos são importantes, as cerimônias são muito importantes, mas a gente precisa sentir que Jesus é gente como a gente, né? A gente precisa tirar Jesus da cruz, do pedestal, dos templos encapsulados, da distância das imagens frias e trazer Jesus para perto de nós e sentar talvez com ele numa calçada e falar o que vai no nosso coração e receber aquele olhar amigo, aquele olhar meigo, que com certeza ele direcionava a Pedro quando ia queixar-se dos cunhados todos e daquela menina da família dele. O que é que eu faço, mestre? Pedro, calma. Com João, com Mateus, com Tiago tão impulsivo, né? Tiagão, forte, eu resolvo, eu defendo, né? Então, cada temperamento ali se atendo com Jesus no relacionamento de irmandade, de amizade, de amizade. Eu disse que eu fiquei de recheio, porque é uma posição difícil. Tranquila. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Nesse relacionamento de amizade. Então é importante que a gente consiga trazer isso para cá hoje. E assim, quando eu cheguei também, estava esse clima mesmo de festa, sabe? Que a gente chega na casa do parente, o povo está enchendo as bolas, tá botando uma fominha, um doce, um negócio. Então, isso é muito bom, é muito gostoso, porque isso nos diz também de humanidade, que é o que nós estamos precisando demais nesses tempos. Nós estamos sedentos de humanidade, de gestos de humanidade. Então, sem mais delongas, vamos hoje falar sobre os obreiros do Senhor, que está lá no item 5 do capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar também lá em Mateus. Está em Mateus também no capítulo 20, no versículo de 1 a 16. E esse item 5 de Obreiros do Senhor, ele vem falando sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, todos aqui eu imagino que conheçam a parábola, mas a gente vai dar uma apanhada assim geral, só para a gente poder lembrar, né? Jesus vinha contando que existia um senhor da vinha, né? E ele precisava recrutar trabalhadores para que ele pudesse, então,
fazer aquelas atividades que tinham lá na vinha. Então aí vai se desenvolvendo a parábola e Jesus vai dizendo que o senhor da vinha saiu na primeira hora e convocou alguns trabalhadores e combinou que pagariam a eles 1 denário pelo dia de serviço. Saiu depois na terceira hora, saiu depois na sexta e na 9ª hora e fez esse mesmo acordo com outros trabalhadores que ele encontrou, 1 denário pelo período de serviço, que seria 1 dia, certo? A gente precisa guardar bem esse tempo, né? Jesus está fazendo um contrato de 1 dia de serviço. Ele está falando do Senhor da vinha, né? 1 dia de serviço para cada um. E quando está na 10ª hora, que é 11, né? A gente precisa estabelecer que para os judeus, para os hebreus, as horas, os dias eram contados até o número 12. Então 12 é quando o dia acaba, né? A 10ª hora, que é a 11ª hora, é quando já está perto de acabar. Gente, vocês desculpam que eu estou com a gripe aí controlada, mas a garganta está ruim. Então, o trabalho já estava pertinho de acabar. E o senhor da vinha sai, encontra esse grupo e pergunta: ora, vocês não foram convocados ao trabalho? Por que não foram? Nós aguardávamos. Eu fico imaginando, quando eu leio essas parábolas, esses textos, eu sempre procuro trazer para aqui, né? Para o nosso dia a dia, para essa nossa relação, a miúde, porque senão fica muito longe da gente, né? Lá em Nazaré, aquele negócio, não. Foi aqui. E eu imagino que esses trabalhadores, eles devem ter ouvido falar de alguém que estava saindo, recrutando trabalhadores, porque pela resposta que ele dá ao servo, só me dá a entender isso. Eles dizem: nós estávamos ociosos, aguardando que alguém nos convidasse. Então, ó, tá tendo lá os 91 anos do cristonato espírita. Então, um monte de gente foi convidada e está lá. E o povo fica por ali, pela porta. Deixa eu ver se Carol aparece para me chamar. Eu estou por aqui, quem sabe eu não entro nessa festa. Então, esses trabalhadores, com certeza eles ouviram falar desse senhor da vinha. Estavam ali aguardando ser convidados e de fato foram. E quando eles vão para essa vinha, eles trabalham, é o mesmo combinado, 1 denário pelo período de trabalho. E no final do dia, quando o senhor da vinha vai então fazer o pagamento dos seus funcionários, ele vai chamando as turmas, né? Tem gente que é supervisor de turma, né? De trabalho, né? Chama as turmas e aí vai fazendo o pagamento das turmas. E ele começa pelos últimos que foram convidados. Eles dizem, né? Eles convidam os últimos e paga. Vai pagando, de modo que os primeiros vão ser pagos por último, mas recebem o mesmo salário. É 1 denário para cada um, não mais do que isso. Só que aí, ora, né? Eu trabalhei o dia todo, da primeira até a 12ª hora. E vocês trabalharam da 11ª até a 12ª e vai ganhar igual a mim? Foi o questionamento desses funcionários. O que eu imagino também é que, com certeza, Jesus, dentro dessa parábola aí nas entrelinhas, porque Jesus ele não ia colocar nada que não fosse para nos alertar. Ele também nos alerta a respeito de que a gente comece a pensar o que é esse denário. O que é então essa recompensa que é recebida no final do trabalho, no final do dia? Por que a recompensa é igual? Por que não muda? Lá está representado no símbolo, nas escrituras, como 1 denário. Mas o que será mesmo que é? Se é igual para todo mundo,
deve ser alguma coisa que não dá para ser mais e nem dá para ser menos. Mas ainda assim, os que vieram à primeira hora questionaram. E aí ele vai desenvolvendo o diálogo e diz que o Senhor da vinha falou para eles: eu não posso dar a quantidade que eu quiser dos bens que são meus, se é meu. E eu combinei com vocês um denário e combinei com os outros um denário. Eu não estou fazendo nada errado. Eu estou dando aquilo que foi combinado. Então está tudo certo. Não dá para ser mais e nem dá para ser menos. Foi o que foi combinado. E já diz o ditado que o combinado não sai caro. Se todo mundo está sabendo as regras do jogo, vamos jogar. Só que aí Jesus continua e o servo pergunta: por acaso os seus olhos são maus, porque eu sou bom? Ele pergunta: vocês não são capazes de enxergar que a minha generosidade, que a minha abundância, que a minha prosperidade, ela alcança a todos de forma igual para todos, sem nenhuma distinção? E por conta disso, você não tem a capacidade de desenvolver a sua vista para perceber isso? Então a parábola, ela se trata disso, né? Desse trabalho. E o que é esse trabalho e o que são essas horas? A gente vai caminhando aqui no texto do Evangelho, e aí o primeiro item é a parábola em si, que eu não li na íntegra, porque vocês podem, né, ter acesso ao Evangelho e ler. Segundo item, os últimos serão os primeiros. E aí vai tratar desse aspecto da parábola. Por que que ele começa a pagar os últimos que chegaram e não os primeiros? E a gente vai descobrir isso. Depois fala da missão dos espíritas, que é o item 4. E depois ele vai falar os obreiros do Senhor. E aí agora a gente vai dar uma lidinha, que não é pesca não. É porque a gente precisa ser fiel ao texto. E o que a gente está fazendo é uma reflexão, né? Não tem nada engessado. Os obreiros do Senhor. E ele vai dizer assim: atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste o vosso ciúme e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Vou ler até aqui, depois eu continuo. Essa mensagem, gente, pelo teor da mensagem, quando ela começa, a gente já vê que se trata mesmo do Espírito de verdade. Né? O Espírito de verdade, Paris, 1863. Nós todos sabemos quem é o Espírito de verdade, né? E sabemos que quando nós lemos uma mensagem dele, nós estamos vendo se cumprir de fato a promessa que foi feita há 2025 anos atrás. Eu vos enviarei o Consolador para explicar as coisas que eu disse, mas que vós não podeis entender ainda. Porque naquela época nós não tínhamos a maturidade que temos. Então, quando a gente vê o Espírito de verdade se manifestar, a gente sabe que é Jesus cumprindo a promessa. E isso deveria, mas não nos dá a segurança e a fé necessária para que a gente consiga perseverar como obreiros verdadeiros, fiéis do Senhor. Embora
as confirmações ocorram todo o tempo e tudo esteja na codificação, na literatura espírita, na Bíblia. Se a gente vai estudando, vai linkando, a gente vai vendo como vai se configurando aquilo, nós continuamos a deriva. Como se pensássemos que não existe um planejamento, que não existe uma ordem naquilo tudo que nos acontece. Então, quando o Espírito de verdade ele começa a falar, atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O que é que a gente entende aqui? Existe um planejamento, tem uma ordem, tem uma cronologia, tem alguém que preside tudo isso. E se ele me convida, e ele convida a todos nós, para fazer parte deste plano, é preciso confiar. Ora, nós temos uma presidente nessa casa. É preciso confiar que ela já traçou um planejamento de desenvolvimento, de acolhimento, de estudo, de trabalho, visando os resultados futuros, mas que é necessário que nós estejamos aliadas com sincronicidade a esse pensamento, para que a gente possa manifestar, materializar aquilo que está no plano das ideias. Quando ela diz a casa tem 127 anos no total, porque ela passou um tempo no plano das ideias sendo um impulso, sendo um pensamento, sendo a intenção de alguém que já estava, um obreiro, que já estava em sintonia com a espiritualidade, já havia ali se conectado e percebido. É preciso fundar um ponto de luz. E a partir desse momento, ele já entra em sintonia com os irmãos espirituais e já começa ele também a trabalhar para que isso se concretize e se manifeste. Então é preciso que a gente entenda que todos os dias nós estamos fazendo parte de um planejamento. E sobretudo nós que recebemos, que acolhemos, porque não somos privilegiados ou algo especial. Somos aqueles que escolheram abraçar a doutrina espírita. Ah, mas é porque nós perseguimos a religião em outros momentos e blá, blá, blá. Mas nós aceitamos estar aqui. E nós já estamos aqui. E agora é daqui para frente. É o que nós podemos fazer e podemos concretizar daqui para frente. Então, sobretudo nós que aceitamos a doutrina espírita, que abraçamos essa doutrina, nós fazemos parte desse conjunto de trabalhadores da última hora, que chegaram na última hora. Eu trouxe aqui para a gente comprovar que nós estamos sim da última hora, mas eu não sei se vai dar tempo de eu passar não, tá? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O planeta, aí a gente vai ver lá em Pão Nosso, com Emmanuel, ele dizendo assim, ó, o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com abundância, com absoluta harmonia. Onde quer que estejam, recordais que te encontras na vinha do Cristo. E aí a gente já sabe que a vinha é o nosso planeta, né? Isso é óbvio, não é isso que todo mundo já fala. Então a vinha é o nosso planeta. Mas quando é que a gente se recorda que nós estamos na vinha? Será que quando nós acordamos e vamos enfrentar o nosso dia, a nossa vida, que é tão corrida, né? Que as pessoas nunca têm tempo de nada, está sempre correndo, tem isso, tem aquilo. A gente se lembra que nós estamos na vinha do Cristo? Será que quando eu vejo uma notícia na rede social, quando não é fake, tá? Por favor.
eu penso que eu estou na vinha do Cristo? Será que quando eu escuto o prenúncio de uma guerra, de uma crise econômica, de crimes hediondos, eu lembro que eu estou na vinha do Cristo? Será que quando eu adentro a casa espírita e me alisto agora então para ser um fiel obreiro do Senhor, agora eu quero servir na casa espírita, eu vou lá, ou na igreja, ou em qualquer segmento religioso, e entramos em atrito com os nossos companheiros, nós nos lembramos que estamos na vinha do Senhor, na vinha do Cristo, e que nós todos somos esses trabalhadores. E aí a gente diz assim, mas não dá para lembrar, porque está tudo tão bagunçado, a vida está tão corrida, está tão maluca, os absurdos que a gente anda vendo, todo mundo, né, fala mais ou menos isso, os absurdos que a gente está vendo, meu Deus. Isso não diz nada para vocês? Para nós aqui, né, nessa nossa intimidade, de festa, de casa de família, não diz nada para vocês quando vocês veem as coisas tão difíceis e parecem tão escuras, tão complicadas? Isaías, ele vai dizer assim, eu acho que eu memorizei, eu não anotei aqui não, mas eu memorizei, Isaías 64. Profeta Isaías, Novo Testamento, capítulo 60, versículo 4. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Porém sobre ti o Senhor virá nascendo, e a sua glória se verá sobre ti. Aí a gente vai lá para Platão, o filósofo Platão, e ele vai dizer assim, que só é possível tomar consciência dentro do contraste. Fora do contraste, a gente não tem consciência. E como é que acontece o contraste? Será que é luz e sombra? Será que são crimes hediondos e pessoas fazendo bem do outro lado? Será que é uma crise absurda? Um caos, uma desordem? E do outro lado, alguns grupos buscando fazer o bem? Muitos grupos, que não são divulgados. Será que o contraste é esse? Será que assim a gente agora está conseguindo tomar consciência, então, que existe dentro do nosso planeta a maldade, o crime, a vingança, o ódio, o racismo, o feminicídio, mas também existe o bem, existe a verdade, existe o amor. Será que é assim? É nesse tempo que nós estamos? Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Tantas pessoas adoecidas, ansiedade, depressão, esquizofrenia, psicose. Tantos jovens, adolescentes, crianças, idosos. Será que dessa forma nós estamos começando a enxergar que existe uma diferença? E nós passamos assim, tal como diz Platão, vindo a episteme, percebendo que existe a bondade, que está ali contrastando com tudo aquilo que é ruim. E nós saímos então, segundo Platão, da doxe, que era quando a gente... Vocês já viram essas entrevistas antigas dos anos 90, dos anos 80? Crianças de 12 anos fumando cigarro. As pessoas dizendo que homossexuais deveriam morrer. Tem que matar todo mundo. Matéria do Fantástico falando das mulheres gordas, que não tinham papéis no marketing. Negros
sendo discriminado abertamente, perdendo papéis. E isso tudo era normal para nós. Isso é doxe. É normal matar animais, abandonar nas estradas. E hoje nós temos uma lei que proíbe isso. Não se pode abandonar animais nas estradas. Agora os animais terão uma carteira de identificação. Será que isso é a episteme? Será que isso é o contraste? Será que isso é a escuridão que se abate sobre a terra e que nós vemos o lampejo do nascimento do Senhor nascendo e a sua luz começando a contrastar com essa escuridão terrível? Que nós não enxergávamos, porque antes só tinha escuridão. Era um mundo de prova e expiação. O mal sobrepuja. O mal é predominante. O mal atua no mundo de prova e expiação. No final desse mundo de prova e expiação, atingistes o tempo do cumprimento das coisas. A 11ª hora. É o final. E nesse final nós já começamos a diferenciar o contraste. As pessoas se levantam quando vê um homem agredindo uma mulher. E antes, briga de marido e mulher, não se mete a mulher. Não pode gritar, temos sinais. Quando nós estamos sendo agredidas, nós mulheres, os homens, por sua vez, estão aprendendo a ver com mais respeito as mulheres, a abordar com mais gentileza, a ver outros adjetivos que não só a sexualidade, sem contar nas crianças, que estão sendo cada vez mais protegidas. Haja visto o movimento que foi feito há pouco tempo sobre a adultização das crianças, que nós não víamos. As nossas vistas estavam embaçadas, porque não havia contraste, só havia sombra, não havia luz. E agora nós estamos chegando o tempo da luz. É a 11ª hora. E agora nós estamos vendo que a luz do Senhor está nascendo, ela virá. E a nossa consciência se expande, começa a se abrir e a perceber, ora, isso não está certo. Nós precisamos mudar. E aí nós começamos a entrar num outro período. E começamos então a entender, será? Eu não vou colocar, depois a gente fala sobre isso. Será? Só será, né? Talvez, quem sabe. Será que tem mesmo planejamento? Tem alguma coincidência aí? Será que está certo isso mesmo? Há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu fazia um estudo com Haroldo Dutra Dias. Essa série está toda no YouTube, tá? É o estudo de Levítico. Ele começa com o vídeo 1, vai até o 25. E lá ele vai estudar toda a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele vai linkar com o Livro dos Espíritos, ele vai linkar com o Evangelho, com o Pentateuco. Eu fazia esses estudos, retomei, porque toda vez que a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, é Evangelho. Qual é a outra referência que a gente tem se tratando do Evangelho? Bíblia. Que a gente não usa com os olhos de ver, com o olhar científico de Kardec, um obreiro da última hora. E lá, nesse estudo, a gente vai ver, falando dos tempos, eu não sei quanto tempo eu tenho. Falando do tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho para entrar aqui com vocês. Não sei, Carol. Quanto tempo eu tenho? 15. Não dá, não? 15 minutos não dá. Não dá de jeito nenhum, de jeito nenhum. Só dá pra gente falar o seguinte. Nesses estudos, e aí vocês vão lá, procurem o vídeo de número 12, tá? Levítico 12. Que vocês vão achar tudo isso.
faz as anotações de vocês, depois vai na Bíblia, pega todos os livros, pega toda a literatura que é citada, tem uma relação lá de referência, vai fazendo as continhas de vocês, até vocês começarem a entender. Pasmem, faltam exatamente 32 anos para o mundo de regeneração. Daqui a 32 anos, o nosso processo de adentrar no mundo de regeneração acabou. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Você acredita? Não acredita, não, mentira. Você acredita nisso? 32 anos, você vai estar com quantos anos? 64 anos você entrando no mundo de regeneração. E chegar lá, né? Mas quem não chegar vai ter contribuído, porque no mundo espiritual já é regeneração. O umbral está vazio, está todo mundo aqui. Lá já está tudo de boas. Quem está indo para lá agora, que não está saindo de expurgo, de arrasta, não está indo de arrasta. Quando eu tinha 16 anos, eu ia dizer que era em 2019. Não, vou lhe dizer quando é, e vou provar, porque eu estou dizendo 2019. 2057, Pinga Fogo. Vai lá no Pinga Fogo. Quem está saindo agora, que foi, ó, talvez, né? Estamos trabalhando com a eternidade. Né? 32 anos vai estar com quanto? 70. Entra no mundo de regeneração. A expectativa de vida está crescendo. Não é? 91, 100, 105. Então, quase todo mundo que está aqui vai para lá. A menos que o planejamento de vocês seja, o meu é de ir para lá. Viva ainda aqui encarnada. Em espírito eu não quero não, que eu quero ver o que é que vai se dar aqui nesse negócio. Então eu quero ficar aqui para ficar de olho. Então por que eu estou dizendo isso? Ó, lá a gente vai ver o seguinte, só rapidinho para botar uma degustação assim na boca de vocês. Ó, lá em Gênesis é a primeira vez que a gente vai ouvir falar de cronologia. Gênesis 1, tá bom? A gente vai ouvir falar da semana, né? Isso Haroldo vai explicar bem bonitinho lá. Semana da criação. Aí ele vai dividir, ele vai descobrir lá nos estudos dele, porque esse estudo é gigante, né? Que nós temos 7 tipos de semana. Mas aí é coisa de Deus, a gente não mexe com isso, porque a gente é, né? A gente não mexe com isso não, porque é coisa lá de Deus. Semana divina. O que é uma semana divina? Sei lá, trilhões de anos? Não sei. Nós temos quantos trilhões de galáxias? 200 bilhões de galáxias? Né? Se cada um tiver um sol. Né? Nosso corpo tem, você aprendeu, 10 trilhões de células. Então, quando a gente fala de semana divina, imagine aí se tem numeração para isso. Então, deixa isso quieto. Mas aí a gente vai ver lá em Gênesis, que vai falar das semanas da criação. Então, quando é que o sol começa, quando é. Então, vai falar de tudo isso. E aí a gente vai caminhando mais um pouquinho e a gente vai ver lá em Salmos, capítulo 90, no versículo 4, tá? No Salmo 90, no capítulo 4, a gente vai ver lá que ele vai dizer assim, porque para vós um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí a gente vai fazendo a conta junto com os colegas judeus, que vai dando umas pesquinhas, e a gente vai montando esse quebra-cabeça e descobre que uma semana tem 7 dias. Então 7 dias dessa semana são 7.000 anos. Como é que a gente sabe que é 7.000 anos? Porque lá no livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se Adão viveu. Quando foi que Adão viveu? Quem é Adão? Existiu Adão? Ele vai dizer que não, como a gente entendeu. Só que aí, depois de uns anos, Emmanuel trouxe a Caminho da Luz
E a gente sabe que Adão é uma raça. É um grupamento de pessoas que vieram para a Terra. Então ele vai dizer da raça adâmica. Quando foi que viveu a raça adâmica? Os espíritos vai dizer mais ou menos no tempo que vocês vivem aqui. Mais ou menos. Então quando foi que o homem surgiu? Gente, mais ou menos nesse tempo que a gente está vivendo aqui. Por quê? Paulo vai dizer lá também nas cartas dele que Jesus é o novo Adão. Então, se Adão veio no nosso tempo, ele veio também antes de Jesus, né? E aí, o que é que acontece? Aí ele diz assim, mais ou menos entre 4 e 6 mil anos que Adão viveu. Então a gente faz a conta, né? Entre 4 e 6 mil anos. Jesus veio depois, 2.000 anos. Dá quanto? 4 com 2, 6, né? 6. Só que a semana tem 7 dias. Como é que os hebreus falam da semana? 6 dias de trabalho e um dia de descanso. E por que será que Kardec vai falar que a regeneração é o descanso da Terra? É um momento de descanso. Por que será que lá em Apocalipse, João vai escrever, sendo revelado por Jesus, que a Terra passaria 2.000 anos, aproximadamente, daquela danaçãozinha, né? O povo do umbral vindo, viu, colega? Lá tá beleza. Se você for pra lá agora, aqui é que o bicho tá pegando mesmo, porque lá tá tranquilo, parece que já fizeram até um condomínio, assim, no umbral, naquela primeira crosta ali. Aquela primeira camada já está toda organizada, condomínio, beleza. Estão abrindo os jardins, um negócio lá que está de boas. E aí ele vai dizer, né? Aí os nossos, deixa eu ir aqui para falar com vocês. Pronto. Aí a gente pescou lá com os hebreus, a gente não, ou Haroldo, tá certo? Lá com os hebreus, Haroldo tem uma planilhazinha dele lá que fala dessas semanas. E para os judeus, Jesus já veio? Não. Para eles, Jesus ainda não veio. Então, eles contam do tempo lá de Moisés, não contam Jesus, não. Para eles, Jesus ainda veio. Então, para os judeus, nós estamos no ano 5.785. Não é 2025. É o ano 5.785. Para isso, né? Aí lá na planilha deles também, eles dizem que quando chegar no ano 5.800, então tem os 200 anos que são os eventos, os grandes acontecimentos. Dá uma bagunçada mesmo no planeta. Estou correndo, mas vocês se virem lá para fazer o estudo de vocês. Aí lá Ismael, né? No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael vai falar em 1831 assim: nós estamos nos preparativos, nos 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. 100 por 100 dá quanto? 200. Então o Espiritismo veio preparar a gente para os 200 anos de grandes acontecimentos. Isaías disse o quê? Escuridão cobrirá a terra. Ok? É o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Humberto de Campos, a gente vai encontrar isso aí. Então são esses 100 anos preparatórios. O livro saiu... O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele está lá em 1857, né? Ismael falando isso. Aí a gente vai lá e conta 100 mais 100, né? São 100 anos antes de preparação para os próximos 100. Se era 1857, mais 100, 1957. Mais 100, 2057. E aí a gente vê lá Chico no Piga Fogo, quando ele é perguntado naquela entrevista que Emmanuel está lá dando as pescas, que a gente sabe, né? Eu queria... o povo está aqui mesmo, dando as pescas também. Falando com ele, e ele pergunta: quando mais
mais ou menos vai começar a regeneração? Quando é que a gente vai sentir que estamos aí no planeta regenerado? Aproximadamente 2057. Aí a gente volta lá para aquela conta dos 1000 anos, tá? Se um dia é como 1000 anos, e um dia tem quantas horas? 24 horas. Um dia tem 24 horas. A gente divide isso e a gente vai encontrar o quê? Quanto é uma hora dentro desse dia do Senhor? 42 anos. 42 anos. A gente só diminui, gente. A gente só diminui. Faltam 32 anos. Nós estamos na última hora para o dia da regeneração. Para o primeiro dia, a primeira hora do mundo de regeneração, que vai durar quanto tempo? Apocalipse vai durar 1000 anos. A regeneração só vai durar 1000 anos. João escreveu lá, o diabo. O que é o diabo? Diabolos, dia que espalha, do grego, né? Bolo, separação, diabolos. O diabo, a separação. Olha as bandeiras. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dos pretos, eu sou dos pardos, eu sou dos brancos. Isso tudo é diabo. Espalhando a gente. Dizendo que nós não somos comunidades. Claro, tem as diferenças e a gente precisa entender, né? Que união não é uniformidade. Nós podemos ser unidos sem ser uniformes. Estamos todos aqui unidos, cada um com a sua peculiaridade, com as suas diferenças. Isso não nos faz melhores e nem piores. E aí, né, nós vamos ficar tranquilinhos, restabelecendo aqui as coisas desse planeta durante 1000 anos. Depois disso, começa um novo dia. E aí, se a gente continuar estudando, a gente vai descobrir que dia é esse. Então, o que eu quero trazer para vocês, depois desse tempo, né? Porque aí ficou uma coisa... Calma, pelo amor de Deus, me dê mais 5 minutos. Eu tô no quinto slide, são 16. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que não visse dano para a obra. Aí a gente recebe o convite de Jesus para que a gente possa trabalhar nessa última hora. Ó. Lembra lá de Jesus no Monte das Oliveiras, dizendo aos discípulos, não sois capazes de vigiar 1 hora comigo? Pensa que ele está dizendo isso para toda a humanidade agora. Para todos nós que tivemos contato com a doutrina espírita. Para todos nós que tivemos contato com o Evangelho do Cristo. Para todos nós que uma vez conhecemos a história da paixão de Cristo, sob qualquer forma que ela nos chegou às nossas mãos. Ele está dizendo a todos nós nesse momento, como disse aos discípulos no Monte das Oliveiras, não sois capazes de vigiar 1 hora comigo? Faltam só 32 anos. E a gente aqui se desesperando por causa de uma tarifa de 50%. E a gente aqui morrendo porque achando que vai acontecer uma 3ª guerra mundial. As coisas vão ficar muito piores. Muito piores. As horas mais escuras desse dia ainda não começou. Mas nós somos os obreiros e fomos convidados pelo Senhor da vida. E precisamos silenciar os nossos ciúmes e as nossas discórdias. Precisamos então nos dissolver em Jesus e nos rebaixar para que Ele apareça. Mas isso só é possível através da nossa fé. Porque se nós não acreditamos que tudo isso está milimetricamente calculado, como eu grosseiramente trouxe aqui para vocês, e que qualquer um pode fazer esse estudo e trazer a qualquer momento, muito melhor, né? Se a gente não acreditar nessa conta exata, nesses segundos exatos,
Porque quando a gente vai dividir 100 por 1000 por 24, não dá 42, dá 41,66666. O que é esse 6666? Deus não joga dados, já dizia o físico. Uma folha não cai. Então não é por acaso. Existe algo aí que nós ainda não descobrimos enquanto humanidade. E aí Jesus nos convida porque tudo na criação tem uma função. E qual é então a função do homem dentro da criação? Qual é então a função do homem dentro dessa obra gigantesca, planejada? Porque se a gente pedir a uma goiabeira um fruto, ela vai nos dar goiaba. Vai lá na bananeira, olha para ela, olha para a estação do ano, o tempo que ela foi plantada, daqui tantos dias tem banana. Tu volta lá e tem banana. Mas o homem não faz o que lhe compete. O homem destrói a natureza. O homem briga. O homem quer ser melhor. Ele quer aparecer mais. Ele quer ficar mais em evidência. Então a gente acaba que não cumpre o nosso papel. E qual é o nosso papel? O nosso papel é manifestar no mundo a vontade de Deus. Paulo aos Romanos, segunda carta de Paulo aos Romanos. A igreja, a eclesia, a igreja de Deus somos nós, cuja cabeça é o Cristo. Nós somos os braços, os olhos, as mãos, os pés. Onde nós estivermos, a ação de Cristo precisa se manifestar. Mas não o suficiente para que eu resplandeça. A causa, a obra, deve ser maior do que eu. E por isso nós precisamos se dissolver no Cristo. Deixar os nossos personalismos de lado. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Quem são os bons servidores? Silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. O Cristo é maior. Vou terminar já, pelo amor de Deus, não vou me chutar. Não podemos ser animais irracionais. E aí é quando entra a palavra sincronicidade. Observe que dentro desse planejamento existe uma sincronicidade. E para que nós sejamos bons servidores, é importante que nós estejamos em contato com essa consciência cósmica que é Jesus nas nossas vidas. Por isso que eu iniciei dizendo, precisamos tirar Jesus do templo, da moldura. Jesus tem que estar dentro de mim, dentro de você. Ele tem que estar lascando o pão e dividindo ali, ó. É nesse momento que a gente precisa ter Jesus. Na hora do choro, da dor, da alegria. Sabe, amo aquela inteligência artificial que fez a selfie de Jesus. Já viram? Eu acho aquilo o máximo, eu queria estar ali. Porque eu acho aquilo maravilhoso. Então, o que é bom para mim, o que é bom para a natureza, o que é bom para o grupo, isso é sincronicidade. E se é bom para o grupo, então que eu me apague. Que eu me apague. Toda vez que eu vou começar uma fala, em qualquer lugar, falar em público não é uma coisa fácil, né? Eu não tenho medo, mas eu tenho cá as minhas reservas. Em algum momento eu sinto o frio na barriga, as borboletas no estômago, olhar para a carinha de vocês. E aí, se eu falar uma besteira, vão no Google aí e corrijam, resolvam o problema de vocês. É assim que eu penso. Mas aí, também a gente precisa ter a responsabilidade. Então eu sempre oro e digo, Senhor, se eu quiser me aparecer mais do que as tuas palavras, me ridicularize. Deixe que eu esqueça, que os pendrive não abra, dê um branco, toda a vaidade estiver subindo aí, tem os mentores, tem um apagão. Porque o que precisa prevalecer é a mensagem consoladora do Evangelho. É a mensagem de esperança do Evangelho. Então a alegria que eu senti quando eu fiz essa
essas pontinhas e pensei, poxa, tá pertinho. Tá pertinho. Vai ter, é igual a gente tomar vacina, né? Os meninos diziam assim pra mim, mamãe, vai doer? Vai doer, mas é pouquinho, passa rápido. Vai doer, e vai doer muito. Mas se você for um bom servidor, um bom obreiro, pautado na fé, no amor, no serviço, em sincronicidade com a espiritualidade, vai passar assim. E o nosso coração vai se encher de alegria e de contentamento, porque nós estamos nos preparando para a grande festa das núpcias. É quando o noivo vai voltar e vai nos receber de braços abertos. Porque aqui no Evangelho ele fala assim, vê a parábola do festim de bodas. E ele quer dizer o que é com isso? Vocês estão se preparando para uma grande festa, um grande encontro. O noivo virá e ele irá nos receber de braços abertos. Então o que é que eu estou fazendo agora? Preparando a minha roupa. Vou perder uns quilinhos. Vai ser difícil entrar na dieta. Ver aqui a minha roupa nupcial. Fora! Não é casca que Jesus quer. Ele quer o nosso interior. Porque ele também vai dizer nessa mesma parábola que nós seremos misturados, separados. É preciso separar o que é joio, o que é trigo, a casca do fruto. E as roupas que nós precisaremos para entrar nessa festa são as nossas vestes interiores, o nosso fruto, o fruto dos nossos atos. O que nós produzimos? A natureza produz, aquele pé de planta está ali, ó, oxigênio. Todos produzem algo. E o homem? O que é que o homem está produzindo? O que é que cada um de nós estamos produzindo? Na nossa casa, no centro, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. O que é que nós estamos deixando? Então, quando a gente trabalha, quando a gente serve, nós estamos manifestando a vontade de Deus sobre nós. No mundo também. E para que nós sejamos esse obreiro, aí ele ainda vai dizer no final, e agora eu vou terminar, né? Porque senão o povo nunca mais me convida. Deus faz neste momento. Quem está falando, minha gente, isso aqui? Quem está falando isso aqui? Deus faz neste momento a acepção dos seus servidores fiéis. Quem é que está falando isso? Jesus Cristo. Então ele está mentindo? Pelo amor de Deus, acredita. Ó, nesse momento ele está fazendo isso. Hoje ele está fazendo isso agora. Agora ele está fazendo isso. O recenseamento, ó. Como é seu nome? Como? Luzinete, servidora fiel. Está aqui no recenseamento. Iara, servidora fiel. Está fazendo agora o recenseamento do servidor. E marcou com o dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento. A gente sabe. Como é que a gente sabe quem tem a aparência do devotamento? Basta um sopro. No primeiro sopro a pessoa já balança, já, meu Deus, ai socorro, ai. Tá, acabou a fé. Então ele está dizendo aqui, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Corajosos. Quando ele está dizendo corajosos é porque o nó vai arrochar, né? Vai apertar. Quando a gente fala assim, meu irmão, coragem. Você sabe que, né? Vai dar uma notícia para a pessoa, notícia ruim. Minha irmã, fé, coragem. Espírito de verdade está dizendo aqui, ó, coragem, coragem. Porque é aqueles que não recuaram diante da sua tarefa, vai confiar os postos mais difíceis. Ah, tá, vocês pensaram que ia ganhar o quê? Um lote? Lá no umbral, que está todo organizado? Os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. A
aqui, para que a gente não seja fundamentalista, né? A gente vai pensar que o Espiritismo... Qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão, gente, do Espiritismo? Livro dos Espíritos. Qual é a missão do Espiritismo? Hã? Também, mas qual é a maior missão do Espiritismo? Kardec disse. Esclarecer. Acabar, combater, exterminar, banir, varrer o materialismo da terra. Ah, mas a pessoa está na igreja tal. Ela é materialista? É. Não é não. Então tá tudo certo. Ah, mas a pessoa está na igreja católica. É materialista? É apegada à matéria, materialista? Não enxerga o contraste do bem e do mal? Não é não? Tá tudo certo. A pessoa é candomblessista, está lá no centro de Umbanda, de Candomblé. Não é materialista não? Tá tudo certo. A missão confiada ao Espiritismo. Qual é a missão confiada ao Espiritismo? Ninguém vai errar mais. Combater, exterminar, varrer, banir, desintegrar o materialismo da terra. Essa é a nossa missão de quem é espírita. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Calma. Oxe, peraí. Calma. Por que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Vocês acham que Jesus faz o quê? Pegadinha? Ele bota as coisas lá e diz, vou botar aqui uma pegadinha para eles ficarem lá, né? Desafio de Jesus. Por que os últimos serão os primeiros? Nós, espíritas, que chegamos por últimos, naqueles 100 mais 100 anos de preparação para os próximos 100, 200 anos, a partir de 1950, o umbral abriu as portas, viu? Todo mundo veio de carreto. Eu estou falando para ele porque ele falou alguma coisa do umbral, mas é para vocês também. Mas a gente sempre pega um assim para Cristo nas palestras, viu? Então abriu 1950, né? E aí, quem nasceu em 1950, que estava lá ocioso, eu sabia alguma coisa de Jesus, mas sabia que tinha um senhor da minha aí recrutando, fiquei por aqui, ele não me chamou, andei fazendo umas besteiras aí, vim parar aqui nesse umbral, mas agora ele me chamou e agora eu quero ir. Aí a gente veio, inclusive eu estava no meio dessa galera, viu? E aí a gente veio, só que em 2057, eu vou estar com 72 anos. Quem é que vai ver primeiro o mundo de regeneração? Sou eu ou é o povo que chegou na primeira hora? Sou eu que estou aqui. É por isso que os últimos serão os primeiros. Quem chegou por último vai ver a coisa se concretizar primeiro aqui na Terra. Vai ver a coisa aqui acontecendo. Então quem chegou por último vai receber primeiro. Vai poder desfrutar de uma terra materialmente regenerada. E poder fazer também a sua cura e ter o seu descanso. E agora eu vou encerrar mesmo. É a minha última mensagem. Nem falei de Pedro com vocês, não falei de Paulo. Não falei da treta de Pedro, Paulo e Tiago, que vocês não sabem. Tem uma treta grande aí. Não falei do padrão dos obreiros. Tem que me chamar outro dia. Quero nem saber. É um seminário, então. Vai ser um seminário. Não falei. Me dê ideia que eu gosto. Seminário. Ó. Eu quero escutar essa palestra completa. Eu estou assim, ociosa. Ela ficou ociosa. Ai, cara, ainda falta só 10 slides. Ó. Deixa eu ver se é aqui, gente, a mensagem. Não. É aqui. É aqui mesmo. Ó, para encerrar, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel que está no prefácio do livro Ave Cristo. Quem quiser saber um manual, vamos lá. Um manual de como ser obreiro do Senhor, como é
é sobreiro do Senhor. Ah, não tinha treta não, tinha sim. Tiago tinha uma treta, que nem você. O Pedro e Barnabé pelo meio chorando, querendo que os dois ficassem de bem, não ficaram, era danação. Vão ler Paulo e Estevão. Tá? Leiam estudando assim, várias vezes, capítulo a capítulo, que vocês vão conseguir entender, né? A gente sabe que recebeu encomenda de fazer uma peça em teatro do livro Paulo Estevão, e nós passamos meses, quase um ano estudando esse livro para a gente poder atuar. Então, assim, manual de como ser o obreiro, manual das tretas que acontecem nas casas espíritas. Vai lá e lê Paulo Estevão, que vai estar tudo lá. E a maneira como eles se comportam, né? A maneira como Pedro salva o cristianismo quando se cala. Quando ele silencia o ciúme dele, né? Ele evita que cause uma dissensão que podia mudar para sempre o rumo da história do cristianismo. Então é quando Jesus, ó, ei, é Jesus que está na frente, não sou eu. Então eu me calo. Então Iafa é Cristo. No prefácio, Emmanuel vai dizer assim, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibam quanto eles transformar espinhos em flores, pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras. Ele não precisa disso. Das nossas tempestades de opinião. Ah, mas é minha opinião. E aí, cara pálida, contribui o que sua opinião para o cristianismo? Né? Do nosso fanatismo sectário. Eu acredito tanto e me separo do grupo porque eu acredito no que eu acredito. E dos nossos exibicionismos nas obras de casca, sedutora e miolo enfermiço. Olha a roupa das núpcias aí, né? O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Incessante, é toda hora, sim. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação. Ah, como é que eu vou ser um bom servidor, um bom obreiro? Como é que eu garanto a eficiência da minha cooperação? Lê aqui, ó, prefácio, Ave Cristo. Tá lá, não precisa nem ler o livro todo, só lê ele que já dá certo. Em companhia dele, de quem? De Jesus. Na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo, os que aspiram à glória de te servir, te saúdam e te glorificam hoje e para sempre. Muito obrigada. Boa noite, gente. Para iniciar, gostaria de agradecer a palestrante por essa palestra maravilhosa, que transmite tanto conhecimento em suas palavras, e também agora estou passando uma retrospectiva de vocês nas mudanças do centro, desde o início até agora. Cadê? Flávia? Vem cá. Palestrante. Enquanto eles estão aqui rapidinho arrumando.
fazer. Seu Jonas fugiu daqui da cadeira. Vem cá, seu Jonas. Seu Jonas, faz favor, seu Jonas. Rapidinho, só para tirar A foto, seu Jonas. Vem assim, Jonas, vem aqui. Ele saiu de fininho. O senhor já está no recenseamento administrativo, viu? Já está com a lista lá. Se fugir, não vai adiantar nada. Eu vou fazer assim. Fica aí. Não vai adiantar nada fugir. Aqui, ó. Fique em pé. Fique em pé, você. A gente registrar logo aqui. Obrigada. Seu Jonas saiu de fininho, hein, seu Jonas? Não adianta não, seu Jonas. Quero. Boa noite a todos. A gente vai fazer uma breve retrospectiva. Como o Carol falou no início, né? A gente tem a casa espiritual e a casa material. Então, assim, as mudanças são os dois planos, né? A gente vê nitidamente a mudança material da casa. E aí a gente vê que a gente tirou o portão da frente, a parte que era o corredor passou a ser transformado e a gente vai ver em breve aí. Então é uma mudança significativa material, porque a espiritual ela não para, né? A gente sabe que a vida espiritual está em constante evolução e a gente precisa acompanhar com as obras materiais, né? Aí a cozinha era lá no fundo, aí já é como está atualmente, né? Mas aí a gente vai ver com mais detalhes, acho que esse daí. Aí o portão era na lateral, foi no centro. Já tinha dado uma melhorada. Aí já tinha dado uma melhorada. Então, assim, paralelo a isso, a gente sabe que a casa precisa de nossa contribuição. Tanto dos trabalhadores, da presidência e os frequentadores. Por quê? Para essas mudanças, a gente precisa do apoio de todos, né? A gente sabe que a gente não tem fins lucrativos. Então, para que essas obras aconteçam, é preciso união e é preciso ajuda, né, de todos nós. Então, a gente vê aí a parte que era do jardim, que antes era em forma de L, né? Isso. Então, assim, foi retirado para poder facilitar a abertura do portão. Está sem o áudio, mas a gente vê as mudanças acontecendo, né? Isso é gratificante, né? Quando eu particularmente estou aqui praticamente há um ano e de lá para cá eu acompanhei parte dessas mudanças. Então a gente pode sempre contribuir com alguma coisa, seja com trabalho físico, seja com ajuda financeira, porque tudo isso é o que transforma a casa materialmente falando. Aí começou a escavação para fazer o banheiro. Isso, foi aí o banheiro, foi mudado de lugar, a cozinha desceu também para poder dar área para as salas de atendimento. Aí o jardim como era antes. A frente então, a gente precisa estar nessa mudança constantemente, né? Então é que a gente tenha essa consciência. Se a gente faz isso em casa, e aqui é uma segunda casa, a gente precisa ter essa coletividade da gente estar sempre podendo melhorar. A gente está vendo que aqui já não está comportando todos os participantes, a gente já estava ali nos bastidores comentando que daqui, né, eu espero que daqui até os 100 anos a gente possa estar com a casa. Falta pouco, né? Estamos em 91 anos, falta um pouquinho. Então que a gente vai poder comportar
as pessoas que estão lá fora, porque já não cabe. Então, vamos materializar isso, vamos botar nas nossas orações para que isso se torne realidade, né? Aí já é a parte da obra da cozinha, das salas. Que agonia que dava nessa hora aí, viu? Que a gente não conseguia entender essa cabeça de Carol. Entendia, né? Porque não é assim, a ficava, mas onde vai ficar esse batata, queria crescer. Só ressaltando também que a gente tem um mestre de obras chamado São Jonas. Quem muito fez foi ele, né? Um dos ajudantes que eu posso dizer que eu sou ajudante, mas sou ajudante. Todos nós. Engenheira, Carol, mestre. Aí a parte que era o corredor já está coberto. Olha o outro ajudante lá, Oh, que saudade da cozinha. Gente, ó, essa cozinha lá na lateral foi um caso, porque era a paixão de Carol, a cozinha lá em cima, na lateral, tava todo mundo feliz da vida, até que um dia depois do trabalho, do atendimento fraterno, ela recebe a mensagem. A cozinha vai para outro lugar. Ela não acreditou, porque tinha poucos meses que a gente tinha já construído a cozinha. Aí eles definiram, não, a cozinha não vai ficar aí. Ela entrou em desespero. Porque pra onde é que essa cozinha aí que a gente não sabia, né? Aí mostraram a mim, mostraram a ela onde mais ou menos seria. Ela, tá bom, aí como é que vai conseguir Mas dinheiro? antes de fazer a cozinha, a gente teve o desafio de fazer uma laje para botar o tanque. Pois é. Que também foi. E tudo isso só aconteceu realmente por causa das doações de vocês, de todos vocês. A gente sempre ressalta aqui aquela passagem de Jesus que é o óvulo da viúva, né? Muitas pessoas deram com muito carinho, com muito amor. Claro, as questões materiais também, né? Mas também outras pessoas fizeram orações, pediram a espiritualidade para também nos ajudar, e foi o que ocorreu, né? Ao longo desses 4, 5 anos, o seu Jonas é testemunha, Lins também, Lia, Dona Lúcia, do quanto de transformações físicas que essa casa teve, acompanhando também as mudanças do plano espiritual, porque também nós recebemos essa notícia também, que no plano espiritual o cristianato também teve que se adequar, porque a demanda aumentou muito. Então eles construíram mais um andar da casa, porque mais trabalhadores também chegaram, muito mais trabalhadores chegaram. A frente como ficou bonita com essas pedras, essa doação maravilhosa. Diga aí, Júnior. Isso. E temos outros desafios, outros projetos. Nós já sabemos para onde é que nós temos que ir. A gente está justamente correndo para até os 100 anos a gente deixar a casa ainda mais acolhedora. Aí já é a casa como está hoje, né? Já decorada para o aniversário. E aí a gente vai ver como está as salas de atendimento para quem não conhece. Aí já são a parte do atendimento. Isso. Foi a primeira sala a ser construída. Primeiro foi uma sala de estudo mediúnico, depois de mediúnica. E aos poucos ela foi se transformando na sala do atendimento fraterno. Farmácia, A farmácia, como a gente chama também. A outra sala. Já foi a cozinha. Hoje é a sala de emergência. Chamamos de sala de médica também. Os médicos espirituais trabalham nessa sala especificamente, a equipe médica trabalha nessa sala especificamente. E é como o Carol sempre fala, esse trabalho de cirurgia ele não está sendo divulgado assim, mas está sendo de boca em boca, como a gente fala, porque a gente não tem como comportar. Se a gente não está podendo comportar materialmente agora aqui, todos aqui dentro, então se a gente divulgar também demais, a gente não vai dar conta. Então, aos poucos, a parte material já está mais adequada, a parte espiritual, que é muito mais organizada, obviamente, do que nós materialmente falando. Então, aos poucos,
os atendimentos aumentaram muito, né? Eu particularmente vejo que do pouco tempo que eu estou aqui aumentou, porque a gente faz o trabalho, se cura, aí comenta com parente, comenta com amigo, e aí vai passando e o negócio vai ficando famoso. Agora é tarde, amigo. Já foi, pois é. Então a gente precisa o quê? Se juntar cada vez mais. Eu acho que o poder do pensamento positivo com o trabalho da casa é indispensável por todos que frequentam, porque assim a espiritualidade é organizada, beleza. Mas a parte material precisa estar unida para poder manter a casa. É como a gente fala, é dinheiro, é trabalho físico, é a limpeza. Então, assim, aqui a gente não tem nada remunerado. A limpeza é feita pelos voluntários, as reformas pelos voluntários. Então, assim, nunca vai ser demais agregar. Então, quem hoje tem vontade de juntar-se, a oportunidade está aí. Então, Começamos com um médico e 4 enfermeiros, acho no primeiro ano. Aos poucos a demanda foi aumentando e aí nos foi solicitado também o acompanhamento dessas mudanças. E hoje nós temos 3 equipes que trabalham fazendo cirurgias espirituais. Nós já, infelizmente não ficou pronto hoje, mas já estamos produzindo o site do questionário. De lá nós vamos divulgar as cirurgias espirituais à distância também, né? E também no site vão ter outras informações a respeito da juventude, da infância, também dos cursos. Vamos providenciar ao longo dos próximos 2, 3 anos também, né? Além de todas as transformações, todas as modificações que necessitam serem implementadas, já que Kardec deixou isso muito evidente para a gente, né? Que a gente acompanhe também o desenvolvimento da ciência e os diálogos que a ciência estão promovendo para a gente. Juntinho. Breno agora vai passar uns recadinhos. Só recapitulando, né? Em relação a essas atualizações, a gente está lutando bastante, então quem quiser doar, tanto dinheiro quanto também, se não puder, até mesmo comparecendo, as portas estão abertas, tá? Como já foram feitos informativos e a atualização em relação ao nosso estado atual, vim informar que os projetos Cineminha estão de volta. Então, está previsto para dia 20. A gente ainda só não viu direito qual é o filme, porém, já tem a data certinha, dia 20 vai ser esse sábado. Então, quem quiser também comparecer, vai ser aqui no lado de fora. Para quem não sabe, a gente põe o telão, né? Põe as cadeiras lá fora. As portas estão abertas para os senhores virem visitar a gente também, tá? Então, dessa forma, né, a questão visual como é importante, né? A gente que está aqui hoje, muitas vezes, não tem noção de como era. Então, às vezes, é bom rever esses vídeos, ver as fotos, para que a gente lembre de onde a gente veio e aonde a gente está. E ainda vislumbrar, observar aonde a gente quer chegar, né? E isso tudo, como já foi dito, para melhor acolher os irmãos, para melhor trabalhar nesse lugar, como eu venho falando, porque a gente também merece um lugar melhor, né? Um lugar onde a gente se sinta bem em casa. E tudo isso foi realmente concretizado com a ajuda de todos vocês. Como eu falei no início, vibração, oração, doação, trabalho, ação. Mãos às obras, né? Porque nada faz sozinho. E aqui passou um vídeo da frente, quando a gente chegou aqui, que não tinha esse forro. Um dos primeiros passos que a gente fez aqui de mudança física foi o forro. Eu me lembro que eu comecei a falar do forro, depois do data show, depois a geladeira. Foram as coisas que a gente conquistou. E aí, depois disso, paramos um pouquinho, mas tivemos um problema do vaso sanitário. Eu fiz a campanha do vaso sanitário e daí a gente também não parou. Eu sempre lembro disso, porque foi um pontapé. No que a gente pediu o mínimo para Deus, Ele deu muito.
Do pedido do vaso sanitário, a gente comprou placa, a gente ampliou o banheiro de lá do fundo. Eu faço questão de lembrar dessas coisas porque a gente, muitas vezes, no caminho, quando já está tudo bonito, a gente às vezes esquece. E hoje, mais uma vez, celebrando não só o ano, né, 91 anos, mas celebrando o trabalho. Não foi à toa que o convite estava falando justamente sobre o trabalho. E o trabalho é para todos. Agora só trabalha quem quer. O convite é feito para todos, né? E agora eu agradeço a presença de todos, sim. Mas gostaria de saber se alguém quer dar uma palavra. Eu vi ali o seu Antônio, né? Rose, Dona Morena, ali a nossa querida vizinha. E é isso, gente. Quem quer falar alguma coisa sobre o cristanato? O que é que vocês sentem? Alguém quer compartilhar nesse momento? Vamos porque... Horário. É. Mas bem, boa noite a todos. Eu cheguei mais cedo por causa do programa de rádio, mas não poderia deixar de vir aqui. Lorena, olá. O cristanato, com 91 anos de existência, mostra a importância da gente acreditar, da perseverança na seara de Jesus. E nosso papel enquanto espírita é levar a doutrina, essa doutrina esclarecedora, para todos os recantos, como uma empresa de água leva um manancial para as ribeirinhas. Todas as famílias precisam ter acesso, independente de se tornarem espíritas, ter acesso à informação do Consolador prometido. E é com o coração agradecido a Deus que a gente emana para os fundadores dessa casa, 91 anos atrás, com tanta dificuldade em fazer acontecer a doutrina espírita. E eu soube aqui, eu vinha com o Evanildo, ele contando que aqui antes também funcionava uma escola, e ele lembrando, né, as aprendizagens aqui. Então a gente vê o centro já irmanado com a educação, e a educação é um dos princípios, dos principais eixos da doutrina espírita. Então, que vocês sejam fortalecidos em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, Conselho Regional Espírita, que vocês sejam fortalecidos e recebam a nossa gratidão pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo, dando continuidade ao passo que deram há 91 anos atrás. Pessoal, boa noite. Um grande prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, né, para comemorar 91 anos. Nós que tivemos a oportunidade de acompanhar essas lutas, né, e parabenizar não só Irene, mas a Carol, mas a toda a equipe, porque na realidade nós sabemos que ninguém faz nada sozinho, né? Agradecer os espíritos, agradecer a família do senhor João Jardineiro, como é popularmente conhecido, porque na realidade ele sozinho também não pôde fazer, mas a sua família, com muito trabalho, com muita coragem, ajudou a erguer esse templo onde nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui sempre comemorando aniversário, tem caravana, palestra, tudo que acontece aqui nessa casa, que tenho certeza que é uma questão assim, em primeiro lugar, sabemos que vem do plano espiritual. Então é um momento de gratidão a tudo e a todos, né? Agradecer a Jéssica pela palestra, a
companheiras. Do movimento espírita, essa casa tem uma grande importância do movimento espírita, não só de Alagoas, mas de toda a região. E aproveitando, estamos falando do movimento espírita, né? Onde nós tivemos na cidade de Rio Real fazer uma palestra, comemoração também ao aniversário de Bezerra de Menezes, pelos seus 194 anos. E vamos ter agora de 23 a 29 de novembro mais uma Semana Espírita, onde nós convidamos a todos vocês para participarem, porque nós não podemos sozinhos realizar esse evento, né? Não é um evento, como a Isabela falou, é um evento grande, né? Na realidade, assim, é o movimento assim, maior que nós realizamos, né, anualmente, voltado para o Espiritismo. É uma semana de palestras, de atividades, tudo gratuito. Então, sem a presença de vocês, sem ajuda, nós não temos condições de realizar. Principalmente dos espíritos, que esses estão, né, em primeiro lugar. Como eu digo sempre, eu não sei o que seria de mim se eu não fosse espírita. E sem eles nós não temos condições de realizar, tá bom? Então é isso aí, agradecer a todos vocês. Tem mais uma coisa para falar. O centro espírita, o cristanato está lindíssimo. Realmente, eu falei das mudanças, né? Eu falei na família, chegou aqui a representante legal, Dona Morena, essa aqui, que nunca nos abandona, né, em momento nenhum. Passa a palavra para ela. É um momento assim, muito especial, para mim é emocionante e gratificante. Estar aqui participando desse banquete especial. Agradecer a todos que contribuíram para a evolução desse centro. Né? Porque o meu pai, João Jardineiro, foi uma pessoa assim, realmente fez com que esse centro continuasse. Ele está aqui presente, ele está sempre sorrindo, passando mensagens para mim, feliz e agradecendo a todos, a Carol, o meu amigo, a todas as pessoas que contribuíram para a evolução. Quero parabenizar a gratidão no fundo do meu coração. Dona Morena é a filha mais velha do seu João. Ele e Dona Joana. É mais nova, não. A senhora Uma pergunta ali. ela quer cantar uma coisa. A artista é ela. Veja que você insiste. A resposta de tudo assim, nós precisamos, temos que continuar, é o silêncio. O silêncio está gritando, pedindo paz, buscando amor. O silêncio está rezando uma canção para seu irmão. Muita gente vive sem amor e em solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. O silêncio está rezando uma canção de amor e paz. Muita gente vive sem amor, vive em solidão, mas aqui nesta casa do Senhor,
convidar o coral para fazer um momento de arte. Né? Um abraço para todos vocês. E agora? Que momento, me arrepiei todinha. Ô, gente, que bom, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho mais 10 slides. Ah, não. Então, gente, agora, depois dessa oportunidade, né, de ouvir Dona Lorena cantando, eu vou chamar Carol, Elisa, as crianças para fazer uma prece também cantada. Essa é a que a gente botou aqui quase como um hino, uma reza do cristanato. Bem. Todo domingo temos palestras públicas onde essas crianças já fazem parte do grupo de trabalhadores para fazer o sorteio do livro, é certo? Quando eu não lembro, tem que fazer o sorteio do livro, pronto. Aí tem um momento delas todo domingo, viu? Não percam. Mas hoje, em especial, vamos fazer, e convido a todos também a fazer parte dessa prece de São Francisco. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E agora, a hora tão esperada, que é a hora do Pará. Eita! Eu gosto disso. Vamos acender a velhinha. Sim. Quem comprou essa vela? A gente vai assoprar a vela. Todo mundo. Bora ver? Bora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Boa hora de Muita saúde,
Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Eu vou pedir para vocês nesse momento. Porque para facilitar, eu vou passar aqui a querida, não quero não. para vocês. Minha boia. Não conto lá. Peraí.